Bom dia, rodando. Tá geladinho. Um pouquinho mais do que os últimos dias. São agora 7:05 de sexta-feira. Estou várias correrias, vida seguindo. Teremos um fim de semana relativamente agitado. Tchau, meu amor, até mais tarde. Mulher da minha vida. Eu já passei mais tempo da minha vida com ela do que sem ela. E realmente alguém muito especial que eu achei na minha vida. Mais uma coisa que eu tive sorte, né? Porque eu tenho muita sorte, né? Sorte, só sorte. Essa família, de onde eu vim, minhas origens, e a esposinha que eu achei pra minha vida. Que coisinha feia, né? E ele gastou um dinheiro, viu? Mas rodas e pneus desses são bem caros. Provavelmente mais caros do que todo o conjunto que está em cima. Mas o carro é dele. Os problemas que ele tem com isso e a satisfação que ele tem. Olha, o cachorrinho fugiu, né? Fugiu. Os problemas que ele tem com isso são só dele. Ele não está incomodando ninguém com isso, a não ser a nossa prepotência de meter o bedelho na vida dos outros. Bom, fim de semana vai ser agitado. Nós temos... Deixa eu tentar lembrar aqui o que eu entendi até agora, porque a organização é toda da patroa. Por volta de 11h30, meio-dia, eu levarei o Cauê para casa da tia, que ele vai ficar lá com ela, para depois ela levá-lo até a festa de aniversário da priminha. Aí eu volto para casa, pego a patroa e um bolo, porque é uma queridíssima amiga. Tá fazendo a festona dela de 50 anos. E não só nos convidou, mas também comprou o bolo da Glaucia. Então nós iremos lá, ficaremos um pouco. A coincidência é que o bar é aonde as últimas 2 ou 3, não me lembro, acho que as duas últimas festas da empresa foram lá, da empresa anterior que eu trabalhei, foram lá. Ficaremos algumas horas lá e depois iremos pro restante da festinha da priminha do Cauê, da nossa sobrinhinha. É a protegidinha dele. Ele tem um amor gigantesco por essa menina. E ela é uma fofinha também. Enfim. Aí ela chega, a gente chega à noite em casa, ela vai seguir nas correrias dela.
Hoje à noite ela já fará algumas coisas para isso. Porque no domingo a gente recebe minha família, meu irmão, minha cunhada, espero que meus sobrinhos e agregados, e minha mamãe. Vamos almoçar aqui em casa, passar o dia de boa. E vai ser bom. As correrias são por coisas boas, por comemorações, por como é que fala? Por convívio bom. Semana que vem, dia dos papais. O dia do meu orgulho. É um símbolo só. Eu tenho uma enorme alegria, um enorme orgulho de ser pai desse filhão sensacional que a vida me deu, que a gente está tentando ajudá-lo aí. Enfim. E aí iremos. Eu gosto muito de passar o Dia dos Pais com o Mauro, não porque por nada além de que é uma comemoração da gente com os nossos filhos, né? Dos papais da família com os nossos filhos. A minha mãe gosta muito também de estar com a gente nesse dia. É assim, né? As famílias, o Dia das Mães, eu deixo para a patroa falar o que ela quer, né? E o Dia dos Pais, embora esse ano a minha esposinha tenha confundido um pouquinho e ela tentou me impor algumas coisas assim que eu fiquei, hein? Tá. Até que depois de 3 ou 4 diálogozinhos ali, ela entendeu e falou: mas é você que escolhe, né? Eu, tá. Não é uma questão de autoridade, é uma questão de, sei lá. Eu já estava concordando com ela, eu não ligo. No resumo clássico, eu estando com ela e com meu filho, tá tudo bem, não tem. Mesmo que seja, eu só deixei uma condição de um lugar que eu não queria por conta do desconforto. Eu quero estar confortável no Dia dos Pais. Pessoas boas têm dos dois lados das famílias. Minha mãe sugeriu pra gente ir pra praia, fazer um churrasco lá, mas é um dia mais dificilzinho de fazer isso na praia. Primeiro porque parece que a previsão, pelo menos a previsão inicial, a previsão nesse momento, é que o tempo vai estar feio, vai estar frio, vai estar aquela chuvinha chata. Então não tem porquê, né? Você rodar aí uns 400 quilômetros no fim de semana para estar com a família, sendo que está todo mundo aqui. E o Mauro tem um apartamento bem confortávelzinho, tem churrasqueira, é gostoso, é tudo muito gostoso. Então a gente não precisa se preocupar de estar bem. E tem a família da Glaucia também, que ela sugeriu. Na verdade, inicialmente ela não sugeriu, ela impôs. Depois que caiu a ficha dela. Eu acostumei tanto ela, escolhe aí, porque sempre que ela escolhe tá bom. Com exceções. Mas as exceções só confirmam a regra, né? E falou também, às vezes vai fazer alguma coisa aqui na família e tal. Eu, embora meio chocado, de falar, uai, por que você está escolhendo o meu Dia dos Pais, né? Mas depois ela entendeu, rapidinho. Enfim, aí decidimos por queimar uma carninha lá na casa do Mauro, passar um dia lá,
É perto, é fácil? Quer dizer, não é perto, né? De Osasco para o Tatuapé não é perto. Mas é. Estou falando de um negócio aí de meia hora, 40 minutos de distância. Muito mais confortável, né? E é isso. Hoje temos correrias no trabalho, volume de trabalho bom. E ainda está sendo muito... Está muito próximo do que eu vivi na minha querida ex-empresa. Então eu tenho comparações o tempo todo, assim. E é basicamente incomparável. Incomparável. É tudo lindo, tudo tranquilo? Não, cara, é trabalho. É trabalho. Como diz Alessandro Vitor da Silva, é trabalho, não é férias. Férias é outra coisa. Trabalho não é férias. Você não tem muito o que dizer. Ah, que delicioso, que maravilha. Trabalho delicioso, maravilha, você ganhar mega bem e não fazer praticamente nada. Nunca tem estresse e tal. Tem um ou outro, tem volume, tem cobrança, tem pedido, tem análise, tem orientação. E é isso que eu faço. O que eu sempre tenho que me preocupar é com a... Como é que fala? Com a relação com os patrões. Relação com os patrões diretos. E com o cumprimento da lei. Não está fazendo alguma coisa que possa... Aliás, é a minha função, né? Que possa prejudicar a empresa. Enfim. É isso. Então, vai ser ainda durante algum tempo comum eu pensar em comparar o que eu tinha e o que eu tenho. A loteria que eu ganhei, aquele bilhete premiado que eu ganhei ao ser chamado para trabalhar aqui. Você pega aí a comparação da parte que eles são muito tradicionais, né? Eles são trabalho tradicional. Eles fazem isso há 30 anos e está dando certo há 30 anos. Eles conquistaram as coisas deles dessa forma. Então a gente tem que ter essa facilidade em aceitar isso numa boa. Eu ter opiniões sobre, olha, isso aqui eles não estão fazendo bem, não estão fazendo certo, não estão decidindo certo, é um direito meu. Olhar e falar, ó, isso aqui pode prejudicá-los. Isso aqui não é a melhor forma de encarar isso. Eu posso fazer isso no contexto pessoal. E eles podem falar, é muito comum falar isso, isso aqui ele está trabalhando no risco. Mas não existe uma exploração, uma burla na lei a ponto de que a minha parte, o meu setor, o Fiat, o meu setor, a parte de pessoal esteja sendo negligenciada. Não existe. Então é muito tranquilo.
mas tem a falta daquilo que de vez em quando, 1 ou 2 dias na semana, trabalhar de casa, com o pezinho ali no puff, com o computadorzinho no colo, levanta, pega um café, vendo TV ao mesmo tempo, aí soltando o cimento aqui na rua. Aí eu te falo, isso faz falta? Não. Sabe por que não? Talvez assim, se nesta empresa, nesse cargo, eu tivesse isso, seria bem gostoso. Seria bem gostoso. Mas outro dia a Glaucia falou isso pra mim. Quando eu trabalhava de casa, eu não era uma boa companhia pra ela, pro Cauê, porque eu ficava muito nervoso. Era muito estressante, né? Muito volume, muita coisa. Eita, vocês têm que se decidir, filho. Então, mesmo trabalhando de casa, as situações em que isso aconteciam eram bem pesadas. Antes do ano passado, que eu acho que essa situação eu não faço questão de passar. Eu acredito que lá não vai voltar a ser como era, porque você tinha o seguinte: chegava fevereiro, meio de fevereiro, final de fevereiro, comecinho de março, o volume de trabalho baixava tanto que eu chegava a ter 3 dias na semana em casa. Era sempre na época do ano que a chefe chamava para falar: você vai ter que vir 2 dias, os dias que não tem cliente você vai ter que vir para cá. Bobeira, coisa boba, sem a menor necessidade, era só para eu me deslocar e eles terem custo, porque quando eu ia para a empresa eles tinham que pagar esse deslocamento. Para mim era vantagem, ganhava um dinheirinho a mais. Mas assim, até setembro, meio de setembro no mínimo, na boa. Teve ano que eu trabalhava ali 3 horas no dia. O resto era só deixar o computadorzinho do lado, de plantãozinho ali, para responder as perguntas, gerar um relatóriozinho, passar e tal. Claro que nisso existe também a questão da habilidade que a gente adquire. A gente conhece o sistema, o cliente, o funcionário, o relatório, ou seja, você faz tudo com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Então, você pode dizer aí que eu teria 2, 3 horinhas de folga, e eu tinha muito mais. Mas eu estava à disposição. De vez em quando, no meio do caminho, um incêndio disso aí, que, fim de semana, preciso de 3, 4 pessoas para ir em tal cliente, ficar 3 horas lá e fazer não sei o quê. Tinha. Tudo isso era combinado, era pedido, e quando, às vezes que eu falei, não dá, eu tenho compromisso que eu não posso adiar e tudo, se viraram, foram lá e fizeram. Eu sempre deixei muito claro, eu não me sinto um explorado. Era o tipo de trabalho que era muito pesado para mim, que eu permiti em algumas coisas e que também a empresa precisou. Era o que ela tinha, era como ela conseguia fazer. Então, não cabe a mim uma questão de, agora eu tô bem, eu tava uma merda. Não, cara, eu tava cansado, estressado, colapsando, tava mesmo, por conta do que aquele serviço estava passando a exigir. E eu não tenho dúvidas que nessa época aqui do ano, se eu estivesse ainda lá,
Se eu não tivesse tido esse bilhete da sorte, e bota a sorte nisso, eu estaria com problemas bem pesados, com problemas psicológicos bem pesados. E estaria com toda certeza fazendo minha família sofrer, enfim. Tanto a família do convívio pessoal, quanto a família de sangue, que é pequenininha, mas que se preocupa e está sempre do meu lado. E eu sempre faço questão de passar para eles o fato de que uma das minhas enormes alegrias, bom dia, trampo, é o fato de não estar, de deixá-los felizes e despreocupados, com uma situação mais confortável, inclusive com todo o orgulho do mundo, está podendo ajudá-los mesmo, de verdade, ajudá-los em situações que possam precisar, certo? E menos estressado, né, cara? Eu sou velho, mano. Velho é frágil. E eu me sinto muito bem, me sinto mesmo privilegiado e muito bem. Isso aí. Espero que tenhamos todos uma sexta-feira produtiva, agradável e que estejamos bem. Beijo do gordo.